Sejam todos muito bem-vindos. Sou o irmão Gil e é um prazer estar aqui com vocês. Uau! Pessoal, de manhã participamos de um debate sobre as grandes pedras, né? Aquelas pedras grandes, gigantes de 80 toneladas, 10 toneladas. Discutimos ali sobre quem carregou essas pedras, né? Quem cortou essas pedras, né? As pedras do Egito, quem fez as muralhas, as pedras, enfim, quem fez ali Enfim. E aí, pessoal, nessa discussão, alguns diziam, usaram laque, vieram aqui, cortaram a pedra. Usaram laque, vieram aqui, cortaram a pedra e montaram uma em cima da outra. Usaram laque. Ok? Mas que tipo de tecnologia? Foi raio laser que cortou isso? Veio. Uau! Bom, era uma discussão, enfim. Eu falei, pessoal, essas pedras foram cortadas, tem um significado, sim, tem uma coisa sobrenatural por trás? Tem, claro que tem. E eu falei pra ele, pessoal, esses caras, antigamente, da terra do Egito, conhecia muito a Kabbalah, conhecia muito e mexia com muita magia negra, tá? Beleza? Então, pessoal, eles disseram, mas como é que é possível cortar uma pedra desse tamanho, reta, em linha reta? Eu falei, pessoal, cara, para quem estuda Kabbalah vai entender muito bem isso aqui, entendeu? Que isso pode ser uma coisa sobrenatural, pode ser uma coisa sobrenatural, mas porém o cara que mexe com Kabbalah, ele consegue, tá, mexer com os elementos, terra, fogo, ar, vento, água, ele mexe com tudo. O cara que mexe controla a Kabbalah, que mexe com o Kabbalah consegue controlar isso, consegue controlar essas pedras, tá? E é claro que a Kabbalah tem muitas pessoas que tem medo de estudar Kabbalah, de falar sobre Kabbalah e falam, bom, eu não tenho esse problema, eu tenho o problema de não praticar Kabbalah, de não fazer, né? Porque tem seus problemas, aí é outro assunto que eu não quero comentar aqui, tá? Mas assim, o Antigo Egito, né? Os antigos, né, escravos cristãos, né? Perdão, os antigos escravos judeus lá do Egito também conheciam muito o Kabbalah, tá ok? Então eles tinham que dar conta do trabalho, entendeu? Então, uma questão que eles diziam, né? E tal, como é que os caras levavam essa pedra de 80 toneladas, de 10 toneladas, 15 toneladas, lá andando por cima das areias, como que isso acontecia? Bom, pessoal, como eu disse, falei para ele, pessoal, isso pode ser levado como um teleportado. O cara que mexe com Kabbalah, antigamente, o cara poderia se teleportar, ok? Ou falei para eles, ou então os caras faziam um buraco de minhoca, né? Para quem estuda aí astronomia, né? Sabe que eu estou falando sobre o buraco de minhoca. O buraco de minhoca, você entra nele e vai lá no outro universo, né? Uau! No final do universo, da galáxia, enfim, será? Então eu falava para ele, mais ou menos, isso também acontece na Kabbalah. A Kabbalah tinha e tem esse conhecimento, tem esse poder, tá? Então, como eu disse, há também outros jeitos, tá? Por exemplo, nós temos o gole de praga, né? Um gole de praga, né? Para quem conhece aí, estudar sobre judaísmo, já ouviu falar sobre o boneco gole, né? O boneco sem alma, tá? Isso tá no museu, né? Infelizmente, isso é uma história que um judeu fez esse boneco, né? De terra, né?
terra, enfim, não vou aqui explicar muito. E ele conseguiu fazer esse boneco de sem alma, tá? Um boneco sem alma. E esse boneco tinha forças absurdas, tá? Mas não era como um ser humano como nós, mas tinha forças absurdas e obedeceu o comando daquele que o criou. Então muitas vezes quando a gente vê essas pedras gigantes, foi feita por gigante, essas pedras, uau, entendeu? E a gente entende, pessoal, tá? Na época do Egito, na época da terra do Egito, havia gigante ainda, tá? Tá bom? Havia gigante na época do Egito, tá? Depois do dilúvio ainda tinha gigante, tá? Para quem estuda isso aí, entende muito bem, tá? O Og, né? Og, o gigante Og que sobreviveu ao dilúvio, agarrado na arca de Noé, tá ok? Então aqui pra gente entender isso aqui, que tinha outros vários gigantes, não tão grande como Og. Og era o gigante maior, tá? Mas tinha os gigantes também que eram os menores do que ele e maior do que nós, sem dúvida, tá? Que não é o caso ali de Davi e Golias. Não, Davi era um gigante, não, mas era um gigante, mas não era um gigante do tamanho de Og, ou o tamanho dos gigantes que estava aí na terra de Canaã quando Josué entrou, tá ok? Existiu gigante na época do Egito? Sim, existiu gigantes, tá ok? Então tudo isso aqui, pessoal, para nós entender essas pedras, né? Como que chegou lá, Anunnaki, bíblico, enfim, feitiçaria, uau, várias e umas hipóteses, né, pessoal? Então foi esse debate que a gente fizemos ali. Uau, gostei muito desse debate, mas felizmente não sou eu aqui para colocar nada na cabeça de ninguém, tá? Então eu dei a minha opinião e aí não foi aceita, nunca vai ser aceita, mas valeu a pena, né? Então eu assim, quero trazer aqui para vocês, né, sobre isso, né, sobre essas pedras gigantes, sobre Kabbalah. Olha, o que nós falamos esses 8 minutos? Olha, falamos de Kabbalah, falamos da terra do Egito, falamos de gigantes, falamos de buraco de minhoca, tá? Falamos, uau, sem contar Balaão. Balaão era um dos caras que sabia fazer as coisas flutuar. Balaão, aquele profeta que é conhecido como falso profeta, Balaão. O cara era fantástico, o cara sabia Kabbalah, maluco. Muito mais, entendeu? E ele sabia fazer as coisas flutuar. Ele, na última batalha que ele se envolveu, né, ele saiu voando para fugir do povo de Israel. Ele saiu voando, ele fez a magia dele e saiu voando. Ele e os 5 reis que estavam ali de Moab, ali de Midian, tá? Mas aí já é outra história, tá ok? Para quem quer ouvir essa história aí, tá no nosso canal, e eu conto a história real de Balaão lá no Oculto, né? No canal Oculto na Bíblia com o irmão Gil, lá no YouTube, tá ok? Bom, pessoal, paramos por aqui. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Mas enfim, isso aqui é para vocês entenderem. Quando agora alguém falar para você a respeito disso, agora você vai entender um pouco sobre o buraco de minhoca. A gente já falamos a respeito disso, falamos que existia gigante. Uau! Acho que foi uma aula pequena, mas foi uma mega aula de conhecimento aqui. Tudo de bom, Shalom Brahá, e até a próxima. Beijos, abraço, Shalom, muito Shalom para vocês.